Pronto. Então vamos lá, pessoal. Eu estou apresentando um material para vocês sobre análise combinatória. E a primeira pergunta que quando a gente vai fazer uma atividade de análise combinatória, o que você tem que observar? Você vai ler o problema e aí você tem que fazer uma pergunta a esse problema. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Se a ordem das maneiras importa. Como assim? A gente vai observar, tá? Se importa a ordem das maneiras, a gente vai usar o princípio multiplicativo ou as permutações simples ou com repetições. Prestem atenção. Quando você vê um problema de análise combinatória, ué, professor, como é que eu vou saber que é de análise combinatória? Vai falar lá sobre maneiras, de quantas formas, de quantas maneiras você pode permutar, você pode fazer com que isso aconteça. E aí você vai olhar se a ordem dessas maneiras importam ou não. Se ela importar, a gente vai observar, vai responder essa atividade com o princípio multiplicativo. Às vezes, eu vou responder também com permutação simples ou com repetição. E aí, para a gente saber como é que a gente vai usar princípio multiplicativo, permutação, a gente vai ter que responder aí uma perguntinha. Vou mostrar para vocês aqui. O número de objetos é igual ao número de posições? Ué, professor, você está me confundindo cada vez mais. Mas não, a gente vai apresentar para você uma pergunta que aí você vai identificar. Olha aqui. Eu tenho 3 opções de suco. Tenho 2 de sanduíche e 2 de sobremesa. Observamos que são 3 etapas independentes entre si e o número de opções em cada uma é diferente. Portanto, multiplicamos os seguintes fatores. Essa primeira representação, galera, preste atenção, mostra uma quantidade diferente que você vai permutando entre elas. O número total é igual ao número de posições? Nessa primeira aqui, galera, não é. Veja que tem 3 opções de suco, tem 2 de sanduíche e 2 de sobremesa. Nessa situação, você vai usar o princípio multiplicativo, como a gente mostrou nas aulas passadas aí. Na última aula eu apresentei o princípio multiplicativo. Que aí você vai fazer apenas uma multiplicação. Se você tem duas... Opa, tem gente pedindo para entrar aqui, eu acho. Peraí. Não. Se você tem duas, olha só. Você tem 3 opções de suco, você coloca o número 3 aqui. 2 opções de sanduíche, coloca o número 2 aqui. 2 de sobremesa, coloca o 2 aqui. Eu coloquei em ordem aqui diferente, galera, mas a ordem não altera o resultado, porque você vai multiplicar tudo isso aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. É o total de maneiras, preste atenção, é o total de maneiras diferentes que você pode fazer aí com que você coma, né, de uma forma diferente, beleza? É o total de maneiras diferentes aí que você tem aí para representar esse total de suco, sanduíche, sobremesa. Veja que eles são diferentes. Agora vamos pensar em permutação. Olha um exemplo aqui claro que eu coloquei. De quantos modos distintos 5 pessoas podem sentar-se em um banco de jardim com 5 lugares? Veja, galera, veja que ele falou 5 pessoas. Professor, você vai usar essas 5 pessoas? Vai, você vai usar com 5 lugares. Vejam que o total de números, né, vai ser o total de uso. Você vai usar todas essas 5 pessoas. Logo, isso é uma permutação, porque vai ter todos os lugares que você vai usar. São 5 lugares e nesses 5 lugares ocupam 5 pessoas diferentes e tem essa quantidade total de pessoas. Quando se fala nisso, a gente usa o quê? A gente usa a permutação simples. Toda vez que fala, eu quero permutar 5 pessoas em 5 lugares, eu quero permutar 10 pessoas em 10 lugares, vou lembrar de permutação. Toda vez é permutação simples. Lembrem-se que qual é a diferença? Que a permutação você vai usar todos os números. Olha aqui, ó. Qual é a diferença para permutação para princípio multiplicativo? Vejam que o princípio multiplicativo fala 3, 2, ela está mudando. Veja que eles mudam, tá? Não usam a quantidade só. Já em permutação simples, ele fala, eu tenho 5 pessoas para 5 lugares. Eu tenho 10 pessoas para 10 lugares. Eu tenho 10 sanduíches para 10 pessoas. Qual vai ser a permutação? A permutação aí vai ser de uma forma simples. E aí você vai representar como se fosse um fatorial. Por isso que quando a gente lembra de permutação simples,
a gente pega só o número de permutação e faz o número de permutação fatorial. 5 fatorial vai ser a resposta desse número 2, desse exemplo 2. Ó, de quantas... Tem gente pedindo para entrar? Não, eu achei que tinha. De quantos modos distintos 5 pessoas podem sentar-se em um banco de jardim com 5 lugares? E aí, então, a gente vai ter um total de pessoas para a mesma quantidade de lugares. Logo, a gente faz o 5 fatorial. 5 fatorial, você sabe que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É o 5 fatorial e dá 120. Lembrando que permutação sempre vai ser igual ao fatorial desse número, beleza? Professor, e como a gente usa a permutação com repetição? É interessante, galera, quando a gente fala de permutação com repetição, essa palavra vai estar muito usada, tá? Anagrama, tá? Quando se fala de permutação com repetição, a gente lembra muito do anagrama. Se, por exemplo, você observa essa palavra, arara, veja que o A repete-se 3 vezes, tá vendo? E o R repete-se 2, 1, 2. Logo, quando você pede para fazer anagrama, é uma permutação. Professor, de permutação de quantas letras? De 1, 2, 3, 4, 5. Só que, olha só, eu vou colocar uma permutação de 5 fatorial. Só que, como tem repetição, você vai ter que dividir pelo número de repetições que tem cada uma delas. O A tem quantas repetições? O A tem 3, então você vai ter que dividir por 3 fatorial. O R tem quantos fatoriais? Tem quantas repetições? Tem 2 repetições, então eu vou ter que dividir por 2 fatorial, tá? Então, por 3 e por 2 ao mesmo tempo, tá? Lembra que aqui você vai usar aquele princípio aqui, ó, da divisão de fatorial. Isso aqui a gente estudou na aula passada, beleza? Nas aulas passadas, na verdade. A gente divide aí, vai dar o resultado 10, beleza? Bom, então, a gente apresentou para vocês princípio multiplicativo, que vai usar números distintos. A gente também usa permutação simples, quando usa a mesma quantidade de pessoas para uma quantidade de lugares. Sempre o total de números, o total daquelas pessoas vão ser permutadas entre elas. A gente usa permutação simples. Quando existe um total de números para você fazer, um total de letras, um total de coisas para você fazer a permutação, ela pode ser com repetição. Quando acontece isso, professor? Quando os números se repetem ou quando as letras se repetem, a gente tem que dividir pela quantidade de repetição. Fatorial. É isso que aconteceu aqui, ó. A, eu repeti 3 vezes, então eu vou dividir por 3 fatorial. O R, eu repeti 2 vezes, então eu vou dividir por 2 fatorial, beleza? Eu vou tentar fazer aqui para vocês, deixa eu colocar um lápis mais fino, para vocês lembrarem que quando a gente chega nessa parte aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a divisão que vocês já conhecem, né? Se não tem soma, você já pode usar a simplificação. Você vai reduzir o 5 até o 3. Você vai pegar o 5 vezes 4 vezes 3, né? 5 vezes 4. Eu sou canhoto, só que quando eu uso o mouse eu prefiro usar o direito, porque tanto usar o direito, que loucura, né? Olha como é que fica garranchado. Fatorial, né? 5 vezes 4 vezes 3, fatorial. Aí você já pode cortar 3 com 3, tá, galera? 3 fatorial, você já pode cortar com 3 com 3. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Aí você não precisa tirar até do fatorial. 2 vezes 1 é 2. Você pode dividir 4, dividir por 2, dá quanto? Você pode dividir aqui, vai dar 2. 5 vezes 2 dá 10. Veja aí, 5 vezes 2 é igual a 10. Ou 5 vezes 4, 20. 20, a metade de 20 é 10 do mesmo jeito, tá bom? Então, galera, veja aí que a resposta é 10 nessa quantidade de exemplos aqui de anagramas com repetição. Quando fala de anagrama, você lembra que é permutação. Ué, professor, e é permutação simples ou com repetição? Mas depende. Se tiver repetindo letras ou repetindo números, você divide pela quantidade de repetição. Beleza? Fatorial. Bom, agora, galera, a gente vai falar quando a ordem não importa. Mas, professor, aqueles que você mostrou aí importa? Importa. Como assim? Vamos observar aqui, ó. Eu tenho 5 pessoas que podem sentar em um banco de jardim com 5 lugares.
Vamos chamar de João, Maria, Carlos, JMC, João Maria Carlos, Kézinha e Eduardo. Pronto. Estou usando aqui 5 pessoas, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. João Maria, Carlos, Kézia e Eduardo. Veja que são 5 pessoas diferentes, distintas. Se eu alterno eles de lugar, por exemplo, aqui é uma sequência de João, Maria, Carlos, Kézinha e Eduardo. Se eu coloco o Eduardo na frente, a fila vai ficar diferente? Vai. Ou seja, a ordem importa nessa situação? Importa. É isso que você tem que entender, galera. O que significa, o que importa? A ordem das maneiras, a ordem da fila nessa situação aqui. Se eu coloco uma fila, né, no banco, na verdade, se eu coloco uma ordem lá de João, Maria, Carlos, Kézinha e Eduardo, é uma ordem. Se eu coloco Eduardo, João, Maria, Carlos e Kézinha, já é outra ordem, galera. Veja que a ordem importa. Quando importar, vai ser ou permutação ou vai ser princípio multiplicativo. Beleza? Professor, como é que é princípio multiplicativo? É quando você não usa todas as informações. Por exemplo, se fala-se 5 pessoas para sentar em 3 lugares, vai ser permutação? Não. Vai ser o quê? Vai ser princípio multiplicativo. Eu tenho o quê? 3 lugares para 5 pessoas. Eu colocaria 3 aqui, ó, são 3 lugares, são 5 pessoas, então eu tenho 5 pessoas para colocar nesse primeiro lugar. Eu tenho 4 pessoas para colocar aqui, por quê? Porque se eu coloco ela aqui, uma aqui, ela não vai poder ficar aqui ao mesmo tempo. Então vai ser 5 vezes 4 e vezes 3. Veja que é princípio multiplicativo. A gente é diferente de permutação, por quê? Porque ele não usa o total de pessoas. Não é o total de pessoas. Ele usa apenas poucos. Não é o total de pessoas. Ele não usa o total de pessoas igual ao total de lugares. Ele usa só 3. Ele pode usar 2, ele pode usar 1, entendeu? Se, por exemplo, fosse 1, ele tinha 5 lugares, ele tinha 5 formas diferentes. Se tivesse só um lugar para 5 pessoas, quanto que seria? Seria 5 pessoas. Seria 5 maneiras diferentes de colocar uma pessoa ali, beleza? Então, isso que é princípio multiplicativo, porque a ordem vai importar. Permutação simples, a ordem também importa. Permutação com repetição é a mesma coisa, professor. Só que quando tiver repetições dos números ou das letras, eu vou ter que dividir pela quantidade fatorial. Se são 2 repetições, eu divido por 2 fatorial. Se são 3 repetições, eu divido por 3 fatorial e assim sucessivamente. Agora, galera, a gente vai falar para vocês quando a ordem não importa. Como assim, professor? Quando você alternar as pessoas de lugar e não importar a ordem, vai ficar a mesma coisa. Isso é uma combinação simples. Professor, como acontece isso? Vamos prestar atenção, galera, que a combinação tem uma formulazinha. A fórmula da combinação é o número total, dividido pela quantidade que está representado, fatorialmente falando, pegando o total menos a quantidade. Como significa isso, professor? Vamos dar um exemplo aqui para você entender como é que funciona a combinação. E por que a gente aprendeu fatorial antes de mostrar isso para vocês. Tem gente que apresenta um fatorial e já vai começar a falar sobre o quê? Kezinha estava do lado de menina na semana passada aí, do lado de Ruth. Ruth já está falando que está estudando sequências numéricas, né, sobre PA e PG. Só que a gente tem que mostrar para vocês arranjo e combinação. Não posso passar disso aqui. Arranjo e combinação é importante para você identificar essas situações quando acontecem essas formas diferentes, as maneiras diferentes de você encontrar um resultado, beleza? Isso não cai, não. Isso despenca em Enem, em prova de vestibular, beleza? E aí, galera, preste atenção. Olha só. O que a combinação simples é diferente da permutação e é diferente do princípio multiplicativo? Porque a combinação, a ordem não importa. A ordem das pessoas não vai importar. Como assim? Vamos prestar atenção. Pode ser de pessoa, pode ser de pessoas, pode ser de objeto, pode ser de carro, pode ser de qualquer coisa. Olha só. Quantas combinações com 4 elementos? Olha só. Aqui já está falando de combinação, né?
Quantas combinações com 4 elementos podem ser montadas com as 10 primeiras letras do alfabeto? Aqui já está falando, né? Já está dando uma dica de combinação, né? Mas eu posso dar um exemplo aqui, pessoal, por exemplo, ó, eu tenho 10 médicos. 10 médicos. 10 médicos. Vou dar um outro exemplo para você conseguir entender. Tenho 10 médicos, 2 enfermeiros. 2 enfermeiros. Eu quero fazer uma comissão, preste atenção. Eu quero colocar aí, fazer um grupo de trabalho com 3 profissionais. 3 profissionais. Sendo que tem essa quantidade aí, de 10 médicos e 2 enfermeiros. A pergunta é, eu quero colocar na minha comissão, nesse grupo de trabalho aí, tem que ter um médico e 2 enfermeiros. Quantas maneiras distintas eu consigo formar isso aí? Veja que vai ser uma combinação. Por quê? Preste atenção. Se tem 10 médicos aqui, beleza, tem 10 médicos, aqui tem 2 enfermeiros. E eu preciso de 2 enfermeiros para estar trabalhando, lembra que vai ter 2 enfermeiros aqui, um aqui, ó. Vai ter 2 opções aqui e uma aqui. E aqui, pessoal, eu vou ter quantos médicos disponíveis? 10. Tá? Eu vou ter 10 médicos disponíveis. Eu veja que nessa situação aqui, a ordem não vai importar. Porque, por exemplo, se o médico estiver aqui e o enfermeiro está aqui, deixa eu colocar F, poxa, é de enfermeiro, F não, M, N e E. Preste atenção nisso aqui. Se o médico for o segundo, mas tem os 2 enfermeiros aqui, vai ser a mesma coisa do médico estar aqui nessa primeira casa aqui. Todos os 2 enfermeiros estão aqui. A ordem vai alterar a comissão? Eu quero ter 2 médicos, ou um médico e 2 enfermeiros. Se eu coloco assim, ou se eu coloco assim, M, E, a ordem aí importa? Vai importar? Eu vou conseguir formar a comissão do que eu queria? Eu preciso de 2 médicos e um enfermeiro. A ordem vai importar aí? Importa ou não importa? Responda para mim. Não. Não. Olha aí, vocês mesmos falaram aí, não. Lógico que não importa, professor. Eu preciso formar uma comissão de um médico e 2 enfermeiros. Se eu coloco um enfermeiro no início, um médico no meio, um enfermeiro no final, não vai importar se eu alternar a ordem entre eles. Então, isso é combinação, galera. Qual é a diferença de combinação para princípio multiplicativo e permutação? A ordem importa. A ordem do princípio multiplicativo importa. Já a combinação, a ordem não vai importar. Você está vendo que a ordem não está importando. E aí, quando a ordem não importa, galera, o que você faz? Você usa a forma da combinação. Como é que é a forma da combinação, professor? Olha só aqui, ó. A gente vai mostrar para você, a gente vai observar aqui que ela está representada aqui nas respostas aí da atividade que eu passei, né? Da representação. Olha, letra C é de combinação, né? C, combinação. Como ele falou, combinação de 4 elementos, preste atenção, com as 10 primeiras letras. O 10 é o total de letras. Então, N é 10. E 4 elementos são as pessoas que vão estar permutando, são as letras que vão estar permutando. Então, esse 4 aí vai ser a que a gente vai usar, vai representar. Então, 10 é o total, 10 é N. Ó, olha a fórmula lá, ó. 10 é o total de elementos, N, 10. P é o que nós iremos usar. Quantos elementos nós iremos usar? Quantos grupos de quantos elementos a gente vai usar? 4 elementos. Então a gente vai colocar P representando 4. 4 fatorial. E a gente pega o 10 menos 4, né? N menos P. Aí eu pego 10, abre parênteses, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. 10. Meu Deus do céu, tá muito feio, galera. Deixa eu tentar aqui. Aqui já tá tudo bonitinho, ó. 10 fatorial, vai ficar 4 fatorial sobre 10 menos 4. 10 menos 4 você sabe que vai dar 6, por isso que está entre parênteses. 10 menos 4 fatorial. 10 menos 4 é 6. 6 fatorial. Então é 4 fatorial e 6 fatorial, beleza? E aí como é que você faz para resolver? Você reduz o 10 até o 6,
10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. O 6 com 6 você corta. E aí você reduz o 4 fatorial até o 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí você vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 210. É a resposta da combinação. Ou seja, quantas comissões aí, quantas combinações eu vou conseguir fazer com 4 elementos sendo montado com 10 das 10 primeiras letras do alfabeto, 210 maneiras, 210 combinações diferentes. Beleza? Isso é uma combinação simples que a gente usa quando a ordem não mudar, quando a ordem não fazer diferença, quando a ordem não importar, beleza? Galera, vamos para a página 2, que aí a página 2 é a página da atividade. E eu vou fazer uma questãozinha, pelo menos uma questãozinha de cada, para você conseguir identificar isso aqui, para a gente acabar a nossa aula aqui e não ficar muito fadonho com vocês. Já está 20 minutos aqui, ó. Eu vou fazer rapidinho uma questãozinha só, para não ficar muito chato. De quantos modos distintos podemos colocar 5 livros juntos em uma estante de biblioteca? 5 livros juntos, são todos eles. Olha só, galera, modos distintos, podemos colocar 5 livros juntos em uma estante de biblioteca. Você tem 5 lugares, porque são 5 livros juntos em uma estante de biblioteca. 1, 2, 3, 4, 5. Galera, veja que são todos eles que você vai usar. Não falou 5 livros e eu quero usar só 3 numa estante de biblioteca. Não, ele falou 5 livros juntos em uma estante de biblioteca. Pergunto para vocês, esses livros são iguais ou são diferentes? Pô, se são 5 livros, são diferentes, correto? A ordem desses livros vão importar ou não vão importar? Primeira pergunta, responda para mim. A ordem importa ou não importa? Responda aí para mim no áudio. Importa. Muito bem, muito bem. Muito bem, Edu. Se a ordem importa, eu posso usar o princípio multiplicativo. Professor, mas você pode usar o... Beleza. Mas você vai usar os 5 livros? Vou. É o total de quantidade que você quer? É. Então a gente usa permutação. Permutação o quê? Simples. Eu uso a letra P de permutação simples. São quantos livros aí? São 5. Então a gente usa 5 fatorial. P é igual a 5 fatorial. E aí você faz aquela forma da fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí você sabe que 5 fatorial é igual a 120. Edu, você acertou essa questão? Deu 120? Não, eu errei a minha questão. Pronto, mas é isso aí. Você conseguiu entender, correto? Correto? Eu tinha multiplicado 2 vezes o número 2. A minha deu 200. Ah, entendi. Mas aí você vai usar a permutação simples, beleza? Conseguiu entender aí agora a diferença aí. A ordem importa? Importa. Se a ordem importa, você usa permutação, porque você está usando todos os livros. Se você usasse só 3, você está usando 5 posições e 5 livros, então você está usando todas as posições. Se você só pudesse usar 3 posições, aí você não usaria permutação, e sim você usaria princípio multiplicativo. Né? Se, por exemplo, aqui, 5 livros juntos em 3 lugares, aí você colocaria 1, 2, 3 lugares, né? E aí você pegaria 5 vezes 4 vezes 3, não daria 120, tá bom? 5 vezes 4, 20, 24, 20 vezes 3 dá 60, beleza? Olha a diferença aí em relação à permutação e princípio multiplicativo, tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Não? Eu acho que não, né? Ninguém falou nada. Então vamos para a próxima, galera. Eu vou pular aqui um pouquinho. Vamos pular aqui, vamos para número 4. Vou fazer aqui o número 4 rapidinho aqui. Usando apenas os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, quantos números com 3 algarismos podem ser montados? Professor, qual é o princípio? O que eu vou usar aí? Eu coloquei 6 algarismos. Primeira, é isso que você tem que entender. O que eu vou usar? A primeira coisa que você vai observar, são quantos algarismos que tem que ser montado? 3. Então você vai colocar 1, 2, 3. Tá? Quantos números tem disponíveis? 1, 2, 3, 4, 5. Veja que você não pode usar permutação aqui. Por quê? Permutação usa a quantidade de lugares. Aqui tem quantos lugares? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 lugares. Né? Tem 5 números. Você só vai usar quantos? 3. Veja que é diferente, correto? Então não é permutação. Professor, é combinação? A ordem importa ou não importa? A primeira pergunta que você tem que fazer é isso.
A ordem importa ou não importa? Pergunto para vocês aí. Respondam para mim. A ordem vai importar? Acho que vai. 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 Por exemplo, se eu coloco 1, 3, 5. 1, 3, 5. Fica errado. Fica errado na parte da hora da multiplicação, vai ficar errado. Pois é, se eu coloco 1, 3, 5. Se eu altero, por exemplo, ó, 3, 1, 5. Tem que ser 5, 3, 1. Pois é, se eu coloco 5, 3, 1, a ordem vai importar? Vai. Vai, porque mudou o número, ficou um número diferente. Ou seja, se a ordem importa, eu vou usar o princípio multiplicativo ou permutação. A gente sabe que permutação eu não posso usar, por quê? Porque só tem 3 casas. Eu tinha que ser 5 casas para fazer permutação. Logo, eu vou usar o quê? Princípio multiplicativo, galera. Pronto, já eu vou responder a questão agora. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou usar princípio multiplicativo. Professor, como é que é princípio multiplicativo mesmo? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você tem quantas casas aqui, ó? Você tem quantos números aí disponíveis? 1, 2, deixa eu pegar aqui. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 3 números aqui para você, tem 3 algarismos. Aqui você pode usar 5, porque você tem 5 disponíveis. No próximo, como você usou um aqui, e ele falou distinto, não pode ser algarismos iguais, ó, apenas algarismo quando os números 3 algarismos podem ser montados. Galera, olha que coisa interessante aqui, ó. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Isso aqui é com repetição. Preste atenção. Usando apenas algarismos 1, 3, 5, 7, 9. Quantos números com 3 algarismos podem ser montados? Olha que doideira. Ele falou alguma coisa distinto, diferente? Não. Ele falou algarismos diferentes? Não. Ele falou algarismos distintos? Não. Então, galera, você tem 5 algarismos para colocar aqui, porque é 1, o 3, o 5, o 7, o 9, você pode colocar um dos 5. Aqui você também pode colocar um dos 5. Por quê, professor? Porque, preste atenção, ele não colocou distinto, ele não colocou algarismo distinto. Você pode repetir, ó, 3, 3, 3. Você pode fazer isso. Os algarismos podem ser iguais. Então, se eu uso o número 3 aqui, eu posso usar o 3 aqui de novo. Eu posso usar o 3 aqui no final também. Então, se eu posso ter 5 opções aqui, 5 opções aqui e 5 opções aqui. Veja que essa número 4 é massa de responder, porque não tem um número diferente ou nome distinto. Veja quando um nome, uma palavra, ela muda todo o sentido da questão. Ela muda a questão, beleza? Vai ficar 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. Galera, vocês entenderam aí, galera? Professor, pode falar. Eu coloquei 5 vezes 4 vezes 3. E aí eu multipliquei